falávamos há pouco sobre o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável, o Conselhão, que teve reunião hoje em Brasília. Entre os integrantes que discursaram no Palácio do Itamaraty estava o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. Alvo de críticas após restringir as emendas parlamentares, Dino afirmou que quem reclama do suposto ativismo da Corte é quem não gosta das decisões e disse que o Judiciário não pode se acovardar. A democracia, portanto, não é um regime de supremacias individuais. A democracia não é o regime em que chantagens e agressões devem fazer parte do dia a dia nas relações institucionais e sociais. Nós não podemos imaginar um Supremo ou um Poder Judiciário que esteja intimidado, que esteja acovardado, porque ele não vai cumprir a sua missão de independentemente interpretar a lei. E o Judiciário que fosse silenciado, amordaçado, só é possível nos regimes ditatoriais. Volto aqui com o Diego Tavares e o Diogo da Luz. Ô Diego, o ministro não fez referência às emendas, mas pareceu uma reação clara às críticas que ele está sofrendo, né, de interferência no poder legislativo. Muitos parlamentares se queixaram dessa decisão dele, que foi referendada pelos colegas, que restringiu o pagamento das emendas parlamentares. O que achou dessa resposta, digamos assim, do ministro? Resposta do ministro descolada. Na verdade, o que nós temos hoje em curso no Brasil é uma ditadura do próprio judiciário. Nós não temos um judiciário amordaçado, nós temos um judiciário hipertrofiado, um judiciário que a todo tempo avança sobre as competências dos outros poderes. E para a gente comprovar isso, basta fazer um simples retrospecto de todos os temas sensíveis da sociedade, onde todos os temas foram debatidos nos 2 últimos anos. Foi no Congresso? Foi no Parlamento? Onde estão os representantes eleitos pelo voto popular? Não, foram na Suprema Corte. Marco temporal foi debatido na Suprema Corte. O porte de maconha para uso pessoal debatido na Suprema Corte. O aborto foi debatido na Suprema Corte. Enfim, todos os temas levam, ao final, a chancela do STF. Parece que nós estamos criando aqui uma péssima cultura de uma etapa final do processo legislativo. Uma lei é votada, uma decisão é tomada no Executivo, uma decisão é tomada no Poder Legislativo, ela obrigatoriamente tem que passar ao final pelo crivo do Judiciário. Claro que as omissões dos demais poderes favoreceram, de certa forma, essa situação, mas é inadmissível em uma democracia aquilo que nós estamos vivendo hoje. Então essa fala do ministro Flávio Dino só mostra o quão descolado da realidade é a elite do funcionalismo público, principalmente a elite do judiciário brasileiro. Agora, Diogo, e nesse caso das emendas, a leitura que muitos tiveram é de que a decisão do ministro Flávio Dino e depois a chancela pelo plenário da Corte essa decisão acabou, na verdade, aliviando a situação do governo Lula, que estava em apuros ali na negociação com o Congresso Nacional e que essa decisão veio de encontro aos interesses do governo federal. Foi a sua leitura também? Será que o governo saiu ganhando com essa restrição imposta pelo Flávio Dino à execução das emendas, Diogo? Vitor, saiu ganhando até se ver na obrigação de soltar 6,2 bilhões, que acho que não vai soltar tudo, na verdade, em emendas para ver se o Congresso, de última hora, aprova essas medidas desse pacote de cortes de gastos, que eu não entendi aonde vão cortar, de fato, os gastos, né? Mas, além disso, eu posso dizer que, nesse ponto, me agradou essa medida. Não que ela seja correta, não, me agrada a medida de acabar com as emendas eleitorais que tem no Congresso Nacional. Eu acho que elas são de vulto muito grande e são prejudiciais ao país. Mesmo assim, eu me permito também discordar do ministro do que ele disse. Afinal, ele é um cidadão como eu, ele tem a opinião dele e eu tenho a minha. Embora eu entenda que juízes deveriam falar apenas dos autos. Mas, como ele disse, democracia é o governo do povo, pelo povo, para o povo. A vontade do povo deve prevalecer. Então, eu entendo sim que as instituições públicas, todas, devem sentir-se intimidadas pela manifestação, pela vontade, pelo pensamento do povo. Se elas não estiverem se sentindo intimidadas, elas não estarão a serviço do povo. Eu acho muito importante que isso fique bem claro. Assim nós teremos uma verdadeira democracia.